Mas a última pessoa que eu fiquei, por uma questão do trabalho dele, ele ter titânio na perna, ter sofrido um acidente na aeronáutica, ele já não estava mais como militar, ele já trabalhava como advogado. Mas ele tinha um titânio devido a, anteriormente, ele ter sofrido um acidente. Como essa pessoa ela tinha muitas dores por causa do titânio e tal, eu pensei em mudar a minha área. Eu falei, olha... E foi sem querer mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou aprender um curso de massagem, uma massoterapia para te ajudar. Com massagem, eu vejo você chegar do trabalho, com a perna inchada e tal. E eu só apenas ficava com essa pessoa. E aí aconteceu. Eu fiz um curso, eu já estava trabalhando com telemarketing, eu tinha 6 horas de trabalho e tempo livre para fazer curso. Então eu falei, vou fazer esse curso. E foi sem querer mesmo. Quando eu acabei o curso de massoterapia, aí essa pessoa foi a última pessoa que eu tive um relacionamento antes de entrar para ser acompanhante, né? Então, eu falei para ele assim, olha, agora que eu finalizei, eu vou trabalhar nessa área, porque é uma área mais tranquila. Eu tô cansada só de metas e metas, eu quero uma área tipo zen, uma área bem tranquila, assim como eu. Então, eu vou trabalhar nessa área. Aí, eu falei para ele. Aí, foi daí que eu conheci esse meu outro lado, porque ele falou, olha, Elisa, você vai e tal, mas... não é bem o que você possa imaginar, essas propagandas de jornal e tal. Você foi procurar emprego naqueles anúncios Área de jornal, de tipo, massoterapia. precisamos de massoterapeutas, Isso. mas não era massoterapeuta Não era. que eles estavam procurando. E ele ainda avisou. Elisa, você era muito inocente, né? Sim. E você foi lá, e aí Foi. então, foi lá com diplominha, tipo, Foi. então, gente, vim aqui, Pasta, roupa social. Eu sempre me vestia bem, assim, pra mandar meus impressionar. currículos. Aí E eu aí? fui, Aí você exatamente. procurou no jornal mesmo, Foi. assim, escolheu lá. Foi. Aí a primeira proposta foi no centro do Rio. E aí eu fui lá, falei, eu vou lá, tal. Aí ele, olha, cuidado. Eu falei, não, pode deixar, eu tô tranquila. Mais ou menos, né? Tranquila nem tanto, né? Mas é isso. Aí eu entreguei o currículo, mico mesmo, né? Eu achava que fosse, né? Eu fui enganada. Aí no conto do anúncio do jornal. Não, e a dona falou super normal. Não, tudo bem. Mas ela ela pegou ficou seu quieta. currículo. Pegou. E Aí ela, vamos conversar um pouco melhor. Aí ela me chamou pra sala. Aí ela faz uma massagem em mim, porque ela realmente ela tinha essa formação toda na área de massagem. a dona do local, pelo menos ela era mesmo massoterapeuta. Ela era assim. Aí, não só massoterapeuta, ela tinha várias qualificações na área. Aí ela faz uma massagem, ela quis testar porque ela conhece. Aí eu fiz, ela, nossa, sua massagem é muito boa mesmo. Assim, Ela falou assim, tá muito bem. Agora massageia mais aqui embaixo. Não, ela não falou isso. Ela não era bi, ela não é. Aí, assim, mas só que eu achei estranho, porque na sala eram macas, só que as meninas usavam roupas curtas. Tipo, branco, mas roupas curtas. Aí eu falei, nossa, massagem com saia? Roupa curta? Aí eu falei, daí tem. Aí daí ela pegou e ela falou comigo, então, a gente tem a massagem, mas tem uma outra coisinha que não tá no anúncio. O final feliz. Aí eu pensei, aí ela, você pode imaginar que possa ser e tal. Aí eu falei assim pra ela, cara, então, Aí eu perguntei, punheta, alguma coisa assim? Ela, Aí ela falou que tem isso. Ela, é uma coisa que eu queria só primeiro saber como que você era pra poder te falar. Tem essa finalização. Aí ela perguntou, você aceitaria um trabalho assim? Aí eu, assim, olhei pra cara dela. Eu já tava 2 anos separada do pai da minha filha, mas eu ainda me achava patinho feio, eu tava muito insegura pelo fim do relacionamento e tal. Foi exatamente por isso, não foi pelo dinheiro. Aí, assim, eu olhei pra ela, tal. Aí ela, faz o seguinte, ó. Meu cabelo era cacheadinho, ela, ó, faz uma escova, tal, volta assim, tal, e faz uma experiência. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, você pode ir embora, assim, se você não sentir à vontade. Ela falou assim, ó, são homens casados, eles pagam, tem a finalização, mas eles não vão transar com você, é só isso. Era só a massagem e a Eu punhetinha cumprimento. no final. Isso. Não rolava nem boquete, nem... Poderia ter, mas aí sexo mesmo acréscimo no valor e tal. Mas assim, eu nunca conseguia ficar acrescentando se tivesse uma coisa a mais, porque eu era muito envergonhada. Assim, até hoje eu sou meio envergonhada para a parte financeira. Se não tiver uma pessoa ali tomando conta, eu sou muito envergonhada. Então, eu tenho ainda meu lado tímido. Então, vamos dizer que nessa experiência, assim, eu aprendi muita coisa com os clientes, porque
Imagina, você nunca ter tocado num homem assim, que você nunca viu, e de repente você tocar, fazer uma massagem, quando você viu, ali você tá tocando punheta. Então, era uma coisa diferente pra mim. E só que os clientes foram tão simpáticos, a gente conversava, e eles gostaram muito de mim, eles ficaram apaixonados, assim, ai, que boazinha, que menina, sabe? Aí teve uma menina anterior que trabalhou lá, e eles sempre falavam, nossa, você lembra a menina tal que trabalhou aqui, que legal, a gente gostava tanto dela e você lembra ela. Então eles ficaram apaixonados por eu lembrar dessa menina e pelo meu jeito. Eles ficaram assim, nossa, ela não tem maldade. Então isso foi uma coisa, eu falei, poxa, pelo menos numa área eu não sou chamada de lerda. Porque nas outras áreas assim de comércio, pô, você tá meio devagar, vai. Aí, pelo menos nessa, todo mundo gostava de mim. Eu falei, pô, será que eu me dei achei bem? o meu. Alguma coisa, pelo menos, é sério, assim. Aí foi. Então, aconteceu isso. Os clientes foram me deixando à vontade, os clientes foram me deixando bem. Eu comecei a descobrir esse meu lado. Esse lado. Aí você começou a se soltar um pouco mais, O se lado sentindo à vontade. puta. Tipo assim, o lado puta que não é um lado pra fazer um mal a alguém, pra... O lado puta foi o lado sexo. Eu conheci o meu corpo com o pai da minha filha, ele me satisfazia muito bem, mas eu não conhecia outros homens. Então, assim, eu não pensei se eu estaria errada. Eu deixei rolar as minhas vontades. Então, assim, vamos dizer que toda aquela minha timidez, eu queria virar outra pessoa. Eu queria fazer tudo que eu não fiz, né? Por eu não ter tido experiência de vida. Então, eu falei, quer saber? Agora eu vou deixar rolar. Então, assim, vamos dizer que eu me conheci como mulher, eu conheci o meu lado ninfo, que eu nem sabia que eu era ninfo, né? Eu comecei a despertar um desejo muito grande assim no sexo e eu vivi intensamente isso. E vamos dizer que uns 8 meses depois eu entrei mesmo para sexo, porque com os clientes da massagem, se você tivesse que transar, teria que ser, não poderia ser na sala porque não se pagava arrego para os policiais. Tinha alvará, mas sem arrego a sala poderia fechar. Então você tem que pagar um arrego e tal. Combinado, né? Se não for uma coisa combinada a cada 15 dias, ou sei lá, quanto tempo eles pedem, geralmente o dono que sabe, eles podem pegar e fechar a sala. Agora, se tem um agrado, né? A sala continua aberta. Porque a gente estava conversando ontem lá no after. Eles têm O Fernando, que trabalha aqui com a gente, estava conversando sobre essa questão, né? Que ele contou que realmente as casas... puteiro, né? Vamos Sim. falar assim a palavra mais. Tem que pagar, né? Esse arrego que você estava falando, que eu não conhecia como essa palavra. Sim. Porque, segundo a lei, se prostituir não é crime, mas alguém que... alguém ganhar em cima disso, né? É crime. Tipo, tendo um local onde as pessoas se prostituem ou agenciar alguém, que é cafetinagem, né? Que eles falam. E então existe mesmo essa coisinha aí de pagar o arrego. Existe. Lá era uma coisa muito escondida, assim, até a dona da sala ela fazia, mas ela sabia com quem ela poderia fazer. Mas as meninas também, e ela ficava com muito medo de liberar na época, por causa que poderia ter um cliente policial, e ele poderia ver, e depois ele falar, olha, vai ter que ter o arrego. E ela não queria perder dinheiro, ela queria ganhar, só ganhar. E aí, no final, eu não sei hoje em dia se ela atende com sexo. Mas, na época, tudo era meio camuflado, tanto da parte dela quanto das meninas. Então, todas transavam com os clientes que elas se sentissem à vontade, mas escondido para não acontecer essa explanação a ponto dela ter que... Mas aí não lá dentro, combinava de ir para outro lugar, é isso? Até dava. Assim, se alguém tivesse ido embora, você ficasse sozinha, dava. Mas era bem mais difícil pelo barulho, por serem divisórias, não serem quartos individuais. Ah, tá. Então eram divisórias. Eram divisórias. Não tinha aquele quartinho, tipo, né? se tinha 3 meninas atendendo ao mesmo tempo, ele fazendo a massagem, por exemplo, e uma delas começasse a transar com o cliente, dava pra ouvir, né? Que o movimento ali tinha que ser muito discreto. O ideal mesmo seria fora. Então, como os clientes começaram a procurar muito isso, eu acabei, assim, 8 meses na massagem. Eu falei, eu vou transar. E te ofereciam, provavelmente.